Agora a gente mostra os números da pandemia aqui no Brasil, levantamento atualizado, à 1 da tarde pelo consórcio de veículos de imprensa. Então, por esse levantamento, são 81.828 mortes no país desde o começo da pandemia. E o total de pessoas infectadas é 2.178.159. Vamos ver aqui no gráfico a média móvel, que a gente sempre tem mostrado, de mortes no país nos últimos 7 dias. Média móvel representada por essa linha vermelha. E temos a seguinte média: 1.048 mortes por dia por causa da Covid. Não houve aí a variação em relação à média dos óbitos registrados lá há 14 dias. Agora vamos ver a média móvel de casos no país. Nos últimos 7 dias, essa marca média foi aqui, chegou a 33.618 novos casos por dia, uma queda de 10% em relação à média de casos de 14 dias atrás. Então, estamos com estabilidade no surgimento de novos casos e de óbitos no país neste momento. Vamos falar um pouquinho mais dessa estabilidade daqui a pouco, que não é tranquilidade, Até 15% para mais ou para menos indica essa estabilidade. Agora, o mapa dos estados. De acordo com o levantamento, a gente tem a seguinte situação nos estados. 9 estados que estão com o número de mortes em alta aparecem aqui nessa lista vermelha: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Pará, Amapá, Acre e Paraíba. Maiores altas: Santa Catarina com 142%, depois Rio Grande do Sul com 52%. Goiás, Acre, Amapá e Pará estavam em estabilidade, agora foram para alta. Deixaram essa área vermelha, que era de alta, Mato Grosso, e pela primeira vez desde o começo, desde quando a gente começou a mostrar esse mapa aqui, Paraná e Minas Gerais saíram da alta. Por isso é bom a gente acompanhar essa tendência, a média móvel. Esses 3 estados que eu citei foram para essa área amarela, que indica aí os estados em estabilidade, ou seja, que não registraram aumento nem queda significativa na média diária de mortes. Então, nesse grupo aí, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso, Rondônia, Maranhão, Pernambuco e Bahia. Então, são 10 estados e o Distrito Federal onde a média de mortes ficou estável em relação a 14 dias atrás. Agora a gente vai ver a área azul do mapa, que mostra a redução nas mortes. São 7 estados: Amazonas, Roraima, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, que aparecia como estável e agora está nessa lista azul de queda, e Sergipe. Maiores quedas temos lá em Roraima, com 50%, e ainda continua no Rio Grande do Norte, com 32%. Informações, gráficos, mapas estão lá no g1.com.br/coronavírus. E como a gente viu aí no mapa, o Paraná foi o primeiro estado do sul do Brasil a sair daquela tendência de alta de mortes por Covid, desde que a gente começou a mostrar essa média móvel todos os dias aqui para vocês. Mas esse termo estabilidade, como eu sempre digo, não significa tranquilidade, precisa ser explicado para não deixar dúvidas. Significa que os números não estão crescendo muito, na média, mas também não estão caindo, não. Uma diferença de até 15% para mais ou para menos. O número de assassinatos cresceu 7% de janeiro a maio no Brasil em relação ao mesmo período do ano passado. A gente vai ver os novos números aí do monitor da violência que foram divulgados hoje pelo G1. Olha só. Foram 19.382 mortes de janeiro a maio desse ano, contra 18.120 de janeiro a maio do ano passado, um aumento de 7%. Isso, gente, levando em conta aqui, mesmo com isolamento social por causa da pandemia, houve aumento. Esse crescimento se deu em 18 estados do país e a gente destaca aqui o Ceará, que teve o maior registro de assassinatos entre janeiro e maio. Olhando só o mês de maio, a gente fecha o foco aqui só em maio, foram 3.529 assassinatos, contra 3.540 do ano passado. Então, a gente teve uma redução, uma leve redução. São 11 mortes a menos, A gente comemora aí, cada vida poupada a gente tem que comemorar. E vale destacar o seguinte, que eu falei com a Samira Bueno, que é do Fórum de Segurança, que faz esse levantamento com o G1. Ela diz o seguinte, que os estados do Sul, que já estavam saindo, e do Sudeste dessa alta, voltaram para esse quadro aí.
E esse levantamento leva em conta os homicídios também, os latrocínios, que é o roubo que acaba em morte, e também as lesões corporais seguidas de morte. Os detalhes do monitor da violência estão no G1.